Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, internautas que estão nos assistindo através do Diego Landati, Tempo de Notícias. Havendo número legal, estão abertos os trabalhos da presente sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2021. Passamos, então, à votação da dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem for favorável à dispensa da leitura da ata, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata e a ata em si. Passamos, então, para a leitura do expediente, com o colega vereador Zandonai. Boa noite, vereadores, presidente, funcionários da casa e internautas. Vamos ao expediente. Moção número 22/2021, Sandra Raffmann. Moção de apoio a defensorias públicas pela manutenção de suas prerrogativas, em especial o seu poder de requisição. Moção de apoio às defensorias públicas pela manutenção de suas prerrogativas, em especial seu poder de requisição. A vereadora e presidente dessa casa, que essa subscreve, vem, na forma regimental, apresentar a presente moção de apoio a ser encaminhada à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, prestando apoio a defensorias públicas para ser mantido o poder de requisição da entidade, já que diante da ação direta de inconstitucionalidade número 6.852, estão vendo seus direitos questionados. Considerando que a criação da defensoria não seria suficiente se não fosse acompanhada da disponibilização de instrumentos jurídicos para que seus agentes garantissem direitos da população assistida. Considerando que as ferramentas mais utilizadas no cotidiano dos defensores públicos em todo o Brasil é privilégio legal de obter os documentos necessários ao exercício de sua titularidade junto ao poder ou seus prepostos, exceto documentos que envolvam sigilo jurídico. Considerando que, diante disso, obtém-se em prol dos cidadãos gratuitamente as informações necessárias para analisar o caso, ajudando a superar os enormes obstáculos que os grupos desfavorecidos encontram na obtenção de informação e documentos. Os exemplos são inúmeros, incluindo informações sobre a disponibilidade de creches, fornecimento de medicamentos, contratos com instituições financeiras, planos de saúde e diversos certificados de instituições públicas, entre outras práticas exitosas, em casos que envolvem acidentes aéreos, desastres ambientais, proteção à criança e adolescente em situação vulnerabilidade e tantos outros. Dessa forma, conto com o apoio dos nobres colegas em prestar apoio a defensorias públicas. Haja visto a importância em manter a prerrogativa de requisitar documentos e cumprir os objetivos traçados pela Constituição Federal e pela Emenda Constitucional da Reforma do Judiciário, assegurando aos que necessitam o mais amplo acesso aos direitos e à justiça com menos burocracia e mais efetividade, sanando as desigualdades que afetam o dia a dia da maior parte da população brasileira. Sandra Raffmann. Colega, por favor, poderia ler o nome dos outros colegas que assinaram junto à moção? Aliás, todos os colegas vereadores em suas cidades. Está todos aí. Assinaram a moção Paulo Gustavo Zandonai, o vereador Alencar, vereador Luiz, vereador Hugo Davi, Sônia,
a Patrícia, vereador Patrícia, vereador Dilamar e vereador Chico. Obrigado. A ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário número 63/2021. Alencar Rocha Borges dispõe sobre o atendimento prioritário a pacientes em tratamento oncológico em estabelecimento público e privados e dá outras providências. Dispõe sobre atendimento prioritário a pacientes em tratamento oncológico em estabelecimentos públicos e privados e dá outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecido o atendimento prioritário a pacientes oncológicos em órgãos públicos e estabelecimentos privados. Artigo 1º, primeiro parágrafo. Para receber o atendimento prioritário, o paciente deverá estar munido de declaração médica que ateste a sua condição. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos indicados no caput deverão dar ampla divulgação no conteúdo dessa lei em suas dependências. Artigo 2º. O não cumprimento dessa lei acarretará ao infrator a imposição da multa correspondente ao valor de uma URM. Parágrafo único. A cada reincidência de não cumprimento, a multa aplicada será acrescida em uma URM até que o estabelecimento cumpra integralmente o disposto nessa lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor 120 dias a partir de sua publicação. Alencar Rocha Borges. A justificativa, colega vereador. Tá. Justificativa. Senhores vereadores, notariamente, não há muito o que se argumentar quanto à importância da propositura, já que se trata de um benefício a ser concebido em prol dos pacientes que enfrentam tratamento oncológico, que na maioria das vezes não são vistos e têm direitos reconhecidos conforme preconiza o artigo 5º da Constituição Federal. Devemos garantir o direito a todos, na justa medida de suas desigualdades, ou seja, constitui um dever do poder e da sociedade amenizar as diferenças, com o objetivo de minimizar o sofrimento das pessoas portadoras de câncer, que não dispõem da mesma condição de saúde dos demais para aguardar por atendimento em filas. Apresento o presente projeto de lei. Trata-se aqui de garantir o bem-estar e qualidade no atendimento para aqueles que necessitam de atendimento prioritário. Desta forma, infrafirmado busca o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente, sendo relevante o interesse público e social. Alencar Rocha Borges. Comissão. Comissão de Constituição e Justiça, a pedido da vereadora Patrícia. Projeto de Lei Ordinária número 69/2021. Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício do município do Chuí para o exercício financeiro de 2022. Mas ele vai para a comissão também. É para a comissão esse? Capítulo 1º. Disposições preliminares. No artigo 1º, essa lei estima
a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo, primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos, entidades da administração pública municipal direta. Segundo, o orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta. Artigo 3º. O orçamento dos investimentos referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos, entidades da administração pública municipal direta. Capítulo 2. Do orçamento fiscal, da Seguridade Social e Investimento. Da estimativa de receita e fixação da despesa. Artigo 2º. O orçamento do município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas, de que trata a Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 1º, inciso 1º, fica estabelecido igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida da reserva de contingência. A receita total estimada nos orçamentos fiscal da Seguridade Social e Investimento é de R$ 31.362.228,74. Artigo 3º. A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem de recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do anexo 1º. Artigo 4º. A despesa total fixada nos orçamentos fiscal da Seguridade Social e Investimento é de R$ 31.362.228,74, distribuída nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza da despesa, constante no anexo 2º. Artigo 5º. Plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 35 da Lei nº 1989, de 10 de novembro de 2021, que dispõe as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, e com o artigo 45 da Lei complementar número 101/2000. Seção 2ª. Na distribuição de despesa por órgão. Artigo 6º. A despesa total fixada por função, poderes e órgãos, a consolidação dos quadros orçamentários e demonstrativos por órgão estão definidos nos anexos. Seção 3ª. Da autorização para abertura de crédito. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 25% da despesa total fixada, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos com a finalidade de suprir insuficiência do orçamento fiscal e da Seguridade Social respeitada as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal número 4.320 de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de, primeiro, anulação parcial ou total de dotações, segundo, incorporação de superávit e ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço. Artigo 3º. Excesso de arrecadação. Artigo 8º. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender, primeiro, insuficiências de dotações do grupo de natureza da despesa primeira. Despesa 1. Pessoal em cargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos
de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo, superávit financeiro em excesso de arrecadação. Segundo, pagamento de despesa decorrente de precatórios judiciais, amortização, juros, encargos da dívida. Terceiro, despesa financiada em recursos vinculados, operação de crédito e convênios. Artigo 4º, insuficiências de dotações dentro do mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa na respectiva atividade ou projeto até o limite da dotação. Quinto, despesa com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado até o limite do saldo bancário livre. Disposições gerais e finais. Artigo 9. A utilização das dotações com origem de recursos em convênio ou operações crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados. Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do município, observando os preceitos legais aplicáveis à matéria, condicionados à autorização prévia do Legislativo em cada operação. Artigo 11º. As transferências financeiras destinadas à Câmara estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês. Artigo 12º. O prefeito, no âmbito do poder, poderá adotar parâmetros, utilização das dotações, de forma de compatibilizar as despesas à efetiva realização da receita para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 13º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Marco Antônio Vaz Rodrigues Barbosa, prefeito municipal. Obrigado, colega vereador. Como é de norma da casa, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Finança, alô, para o exercício 2022. Pois não, colega, já temos uma cópia aqui, depois, se eu quiser, a gente disponibiliza. Tá. Passamos, então, para a ordem do dia. Moção 22/2021. Sandra Raffmann. Moção de apoio às defensorias públicas pela manutenção de suas prerrogativas, em especial seu poder de requisição. Moção número 22 de 2021, de minha autoria, com o apoio de todos os colegas vereadores. Está em discussão. A moção, na realidade, é sobre a Defensoria Pública, que todos nós sabemos o quanto ela é importante para as pessoas com maior vulnerabilidade social, as pessoas mais carentes, os mais necessitados, quanto utilizam o serviço da Defensoria, que inclusive eles já vieram aqui, eles todos os anos vêm aqui na Câmara e explicam os atendimentos que fizeram e principalmente as ações que foram feitas de acordo com as situações. Eles estão enfrentando um problema muito sério agora, que é em relação às requisições. Ou seja, a Defensoria Pública ela pode solicitar certidões, contratos com instituições financeiras, planos de saúde, ela pode solicitar qualquer documento de qualquer órgão para atender alguma pessoa que precisa no momento. Neste momento está sendo considerado que a Defensoria não poderá mais solicitar essas requisições. E elas hoje, para a pessoa menos favorecida, ela não tem ônus, porque a própria Defensoria, quando solicita, a pessoa não precisa efetuar nenhum pagamento. Infelizmente, esse poder de requisição está sendo retirado delas. Então, eu agradeço os colegas vereadores que apoiaram junto essa moção, para que a Defensoria Pública, que presta um serviço muito importante para a sociedade, principalmente para as pessoas mais carentes, para as pessoas realmente menos favorecidas, que nós temos um índice cada vez maior de pessoas que precisam hoje do serviço da Defensoria. O senhor Gustavo esteve aqui presente outro dia comigo conversando e aumentaram as demandas devido à questão da pandemia. Muitas pessoas se enquadram hoje na situação de precisar da Defensoria
para qualquer situação, para uma pensão alimentícia, para solucionar um contrato que não está sendo, que não é regular, que não está, que a pessoa, não está sendo respeitado o direito da pessoa. Então, é uma solicitação para que se reveja isso, essa questão, que as requisições continuem sendo feitas pela Defensoria Pública. Eu coloco em votação, pois não, colega vereador, desculpe, com a palavra o vereador Hugo Davi, retornando. Obrigado. Bom retorno à Câmara. Obrigado, presidente. Boa noite aos colegas, boa noite à comunidade. Eu vou acompanhar a moção, destacando realmente o trabalho que é feito pela Defensoria Pública, e essa questão da requisição é fundamental para o trabalho que eles realizam. Muito embora eu critique, em geral, a burocracia e os custos altos de qualquer documento que a gente vai obter perante órgãos públicos e órgãos privados de amplo atendimento às pessoas. Ou seja, para a gente conseguir um documento, qualquer documento que seja, eu particularmente também, na minha profissão, enfrento enormes problemas de conseguir qualquer documento com bancos, qualquer documento com prestadoras de serviço, cartão de crédito e órgãos públicos, União, Estado. A burocracia impede. Quando não é a burocracia, é o dinheirinho. Eles adoram cobrar uma taxinha. Eu, inclusive, sou contra a esse tipo de taxa de expediente, sou contra a valores muito altos que são cobrados de instituições. Afinal de contas, são dados públicos que eles muitas vezes têm e devem ser fornecidos, desde que não atinja o sigilo realmente da privacidade de terceiros. Em relação à Defensoria, eles atuam muito na área de medicamentos, na área de questões das pessoas menos favorecidas, e retirar essa prerrogativa realmente é colher, cercear o trabalho que eles vêm realizando com um orçamento mínimo, porque enquanto tem para o Poder Judiciário um dinheirão, para o Ministério Público um dinheirão, para as defensorias é bem pouquinho que vai dentro do orçamento. Então, os defensores públicos são verdadeiros guerreiros que atuam aí em defesa da sociedade. Então, qualquer projeto em benefício a não tirar tivemos uma pequena manifestação, diríamos assim, né? Mas então eu vou concluindo então meu apoio à moção e que contra a burocracia em obter informações nos órgãos públicos. Obrigado, presidente. Coloco em votação a moção número 22 de 2021. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Os dois projetos de lei que nós teríamos estão na Comissão de Constituição e Justiça, um e o outro na Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento e Finanças. Alô. Eu já estou comunicando a todos os colegas que a audiência pública para a LOA está marcada para o dia 16 de dezembro, quinta-feira, às 15 horas. Tá? Como não temos mais nenhum projeto, passamos para as explicações pessoais. Por ordem de inscrição e para uso da palavra, vereadora Sônia. Boa noite, senhora presidente, colegas da casa, vereadores aqui presentes e os demais que nos assistem. Senhora presidente, queria pedir, se possível, que o secretário pudesse ler a lei do 14 de outubro de 2019, que é a circulação dos cães de raça violentas na via pública do município do Chuí. Então, tem algumas dúvidas
sobre a lei dos vereadores, e eu gostaria que o secretário, se fosse possível, ele leia para todos nós aqui em plenário, todos que nos assistem. Pois não, colega. Eu vou solicitar então a leitura através do vereador Zambanay, secretário da mesa diretora. Lei número 1938, de 14 de outubro de 2019. Disciplina a circulação de cães, raças violentas na via pública do município do Chuí. Marco Antônio Vasques Rodrigues Barbosa, prefeito municipal do Chuí, faz saber em cumprimento ao disposto do inciso 4º do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e sancionam e promulgam a seguinte lei. Artigo 1º. Os cães de raça notoriamente violentas e perigosas só podem ser levados aos parques, praça ou via públicas por seus donos quando estiverem usando equipamento de segurança conhecido como focinheira. Inciso 1º. Entende-se por cães de raças notoriamente violentas e perigosas aquelas cujos antecedentes registram ataques com danos físicos às pessoas, os cães de guarda treinados para ataque, bem como aquelas que, pelo tipo de porte e comportamento, coloquem em risco a segurança das pessoas. Inciso 2º. Fica excluídos das obrigações e penalidades desta lei os cães de propriedade de órgãos de segurança pública e cães de guia, utilizados na assistência de pessoas com deficiência. Artigo 2º. Deverão ser colocadas placas de advertência nas entradas de parques e praças, bem como nas vias públicas, a critério do Poder Executivo, orientando os os cidadãos sobre as proibições e deveres previstos na presente lei. Artigo 3º. Para o bem da segurança pública, fica autorizado o serviço de guarda e policiamentos públicos a intervir em caso de violação das normas contidas nessa lei, apreendendo ou acionando o poder competente do município, para a realização da apreensão dos cães de raça notoriamente violentas e perigosas que estiverem transitando sem focinheira nos locais indicados no artigo 1º dessa lei. Inciso 1º. Ocorrendo a apreensão, o proprietário do cão será advertido e a liberação do animal somente ocorrerá mediante prova por parte do proprietário de que reúne condições de segurança para a guarda do animal, como muros ou cercas de frestas estreitas no local da guarda e a posse de equipamentos de segurança, como focinheira. Inciso 2º. Em caso de reincidência da infração, o proprietário ou o responsável pelo cão será multado no valor de 5 URM até 10 URM, referência municipal, de acordo com o grau do risco ou dano causado pelo animal. Inciso 3º. O proprietário ou responsável pelo cão que for multado nos termos do parágrafo anterior e que tornar cometer o mesmo tipo de infração, terá a multa duplicada e o cão será considerado como abandonado para todos os efeitos, independente de outras penalidades e cominações legais que lhe possam ser acarretadas. Artigo 4º. O animal apreendido que não for liberado no prazo de 15 dias será considerado de propriedade do município e assim ter o destino que seja mais conveniente à sociedade, podendo ser doado. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal, no prazo de 120 dias após a publicação da presente lei, apresentará a regulamentação para sua efetiva
aplicabilidade. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2019. Marco Antônio Vasco Rodrigues Barbosa, Prefeito Municipal. Obrigado, colega vereador. Com a palavra, a vereadora Sônia. Então, segunda-feira passada, aqui na Câmara, alguns vereadores tiveram dúvida que existisse essa lei e tinha sido sancionada. Porque passou aqui na casa esse projeto de lei, onde todos os vereadores assinaram, mas de repente não sabiam, estavam em dúvida se o prefeito tinha sancionado. Então, eu conversei com o prefeito, trouxe a lei e a lei está assinada, quero mostrar aqui, eu já é lei, não é mais projeto, já é lei, já está funcionando no município. E aqui eu também trouxe do site, da página da prefeitura, que tem denúncia, que é o número 9920-6480. Esse aí é o telefone de denúncia da prefeitura. Qualquer denúncia pode ligar para esse número. E cada URM, ele é R$50,06. Então, ele vai de 5 URMs a 10 URMs, dependendo a situação que esses animais, né, esses cães, eles forem encontrados, né, na rua. E era isso aí que eu queria falar e dizer para todos que foi falado, né? Então, esclarecendo que já existe essa lei e essa lei, ela está legal, né? Saiu aqui da casa, foi para a prefeitura e o prefeito sancionou. Era isso que eu queria dar esclarecimento. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Alencar, por ordem. Depois com o vereador Frank Assis. E em terceiro lugar o vereador Hugo Davi, por favor. Tá? Boa noite, presidenta. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal que está assistindo através da internet. Plateia que se faz presente aqui. Sobre o projeto que a colega vereadora Sônia é autora, nós na sessão passada, como ela bem falou, a gente debateu aqui. E está dentro da legalidade debater, porque aqui é a casa do povo, aqui é a casa dos debates. Se não se debate aqui, vai se debater onde? No meio da rua? Não vai ser. Aqui fomos eleitos pelo povo para isso. Durante a semana eu tive conversando com o nosso diretor, o Matheus, e ele me forneceu uma cópia do projeto da vereadora Sônia, onde estava anexado também o veto do prefeito. Naquele momento o prefeito vetou o projeto de lei. A Câmara de Vereadores derrubou o veto do prefeito e não tinha anexado ali naquele momento, até eu conversei com a colega, naquele momento não tinha anexado se teria virado o projeto de lei, ou seja, ao momento de ser derrubado o veto do prefeito, tem que ter o sancionamento da lei. Bom, a colega foi atrás, parece que na prefeitura encontrou o sancionamento da lei, existe a lei, está valendo a lei, o prefeito sancionou a lei. Bom, o que eu posso pedir agora aqui é que o prefeito faça cumprir a lei, porque já se foram lá 2 anos e meio, 3 anos da lei, e ainda a lei não foi cumprida. Ou seja, eu digo não foi cumprida porque eu não vi nenhum tipo de fiscalização no que diz respeito a esse tipo de ataques de cachorros de grande porte. Então a gente pede que, já que a lei existe, que foi aprovada, que foi sancionada, que seja cumprida a lei. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Frank Assis. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, do canal. Bom, na verdade isso aí é como é que se diz, um debate sem fim, né? Porque a gente, na realidade, se a gente vai ver a situação, às vezes até a gente se precipita em alguns projetos de lei, né? O prefeito, não sei o que argumentou, porque não era do meu mandato para vetar, mas imagino que tenha tido um argumento muito bom, né? Para que não tenha derrubado o seu veto derrubado na Câmara. Mas, em princípio, eu diria que esses projetos são sempre bem-vindos para a população, mas, ao mesmo tempo, a gente, em geral, temos que ter a consciência de que vamos fazer um projeto de lei, mas vamos pelo começo. De onde o município vai colocar esse cachorro?
como o município vai ser proprietário de cachorros? Para tudo isso, acho que tem um segmento, na verdade. Eu digo, não quero dizer que esteja errado, não. A gente está para isso aqui, para fazer as leis, ou para aprovar leis, e para ajudar na realidade, para ajudar sim, na fiscalização e na administração do município. Mas se eu sou consciente de que, digo, se esse projeto tivesse sido quando eu estou, ia votar a favor igual. Entendeu? Eu não faria, se de repente fazer um projeto para fazer aonde colocar esses cães primeiro. Com todas as suas indicações que tenha para os cachorros está adequado no lugar correto, como se deve. Eu não saberia dizer qual é o lugar correto porque não sou veterinário, na verdade, seria os órgãos públicos que determinariam isso aí. Mas, se a gente faz uma lei, a gente sabe aqui, porque o Chuí é muito pequeno, a gente é legislador, a gente conhece todo mundo. Eu fui secretário, o Luiz foi vereador por 4 ou 5 anos, o Alencar por 3 ou 4 anos, a dona Sônia também está na vida pública há muitos anos, na verdade. A gente aqui, na realidade, a gente tem os contatos diretos com os órgãos públicos do nosso município. Às vezes eu acho que a gente, de repente, eu penso assim, não quer dizer que eu esteja correto, olha o que eu estou falando, não quer dizer que eu esteja correto. Vamos se reunir, vamos fazer uma lei para ter um lugar adequado para esses animais. Porque não adianta eu ali prender um cachorro, vou fazer o que com ele? Quem vai prender esse cachorro? Não é verdade? Então, e os animais não têm culpa, na verdade. Amanhã tu agarra uma pessoa com pitbull, sabe o que ele faz? Ele vai largar para a rua. E aí, o que ele faz com esse cachorro? Ele vai dizer, eu não sou dono, não tem marca. Por isso que tem muitas coisas que a gente, em geral, como a gente está do mesmo lado de todo mundo agora, a gente pode pensar nos projetos que a gente vai fazer. Na verdade, eu digo, é uma opção da legalidade essas coisas, porque não adianta eu fazer um projeto de prender tudo que é passarinho, onde vou colocar? Na verdade, então, quer dizer, a gente está para fazer os projetos, como diz o vereador Alencar, como digo eu sempre, mas tem que ver a administração como é também, porque eu não sei qual é o argumento do prefeito, mas ele teve correto em inventar, não tem de colocar um cachorro. Ele primeiro vai ter que fazer os espaços que os cachorros merecem, que os nossos cães merecem na nossa cidade, para ter as pessoas que entendem do assunto, para que os cães estejam realmente bem, porque não é uma pessoa, mas é um animal que merece atenção, merece também estar bem, na verdade. Então, quer dizer, eu não imagino a prefeitura prendendo 4 ou 5 cachorros na cidade hoje e colocar onde? Na verdade, eu acho que é uma coisa para a gente pensar também entre todos nós. Tá? Bom, essa parte aí, porque eu gostei dessa parte dos cachorros, sou eterno fã dos cachorros também, então, digo, por isso eu sempre fico com aquela ideia de que a gente tem um projeto, mas não vamos aplicar nunca esse projeto, por mais que a gente diga, porque não tem. Eu acho que primeiro tem que se reunir com o prefeito, qual é a possibilidade que a gente tem de fazer os lugares para os cães. Tá. Acho que, obrigado, não é nem um debate isso aí é uma ideia para a gente elaborar. Ao respeito do que pediu na comissão do projeto do vereador Ricardo, muito bom, vereador. Até vou pedir permissão para o senhor para eu fazer uma emenda no projeto de que a Secretaria da Saúde forneça uma carteirinha para a identificação desse paciente. Tá? Assim que gostei muito do seu projeto, me vou aderir a ele com essa emenda. Espero o apoio de todo mundo também. Obrigado. Com a palavra o vereador Hugo. Por sequência, está o vereador Hugo. Bem, colegas, em relação a esse tema dos cachorros, eu sou a favor de que tenha um canil municipal. Desde já me manifesto. Ou aumentar o recurso para a ARPA, que, se não me engano, é a Associação dos Animais aqui do Chuí, que tenha recurso suficiente para pagar um funcionário e, além disso, a prefeitura construir o canil e entregar para a associação e aumentar o repasse de recursos, se não quiser optar por ter um canil municipal. Então eu sou a favor de ter um canil, ter um controle, ter pessoas que comportem
que entendam do assunto. O município está tranquilo, o município tem um orçamento que vocês viram hoje, mais de 30 milhões, então aqui não tem tempo para nós deixar de fazer ou não ter. Não temos discurso para não ter. O município do Chuí hoje pode ter tudo o que quiser. Então nós somos apoiadores do município e somos conscientes que tem que ter canil, há dinheiro para isso. Eu vou me reunir agora com o secretário de obras, agora saindo desse tema. Nós temos o cronograma que já foi apresentado pelo município de arrumar as vias urbanas do nosso município, arrumar as ruas. Tem o cronograma, só que agora nós vamos acompanhar mais próximo o cronograma de arrumar as ruas do nosso município. Tem dinheiro, veio o orçamento, nós vimos ali todos os milhões que tinha ali do município. Então a comunidade realmente tem direito de reivindicar, e nós hoje somos situação e hoje nós não temos direito de reivindicar. Nós como vereadores nós temos que fazer, cumprir e ver as ruas do município arrumado, que é o que sempre todo mundo quis e é o que mais quer esse governo, o que mais queremos nós. Então vamos acompanhar, agora parece que saiu o cronograma, o secretário tinha comentado que vai apresentar as ruas, quais serão as ruas que vão ser arrumadas esse ano, e vamos acompanhar. A outra questão é essa Equatorial CE aí, aos pouquinhos parece que eu estou concordando de que melhor do que está, mais ou menos, com essa privatização pode ser que melhore. Andaram arrumando ali na Nicarágua alguns postes, hoje pelo menos se cair o poste eles trocam, antes nem isso. Os cortes de luz têm sido um pouquinho de menor intervalo, que eu tenho percebido, se os colegas até discordarem podem se manifestar. Então eu acho que realmente essas manifestações que tiveram de que iriam mandar mais recursos para arrumar a rede elétrica do município, nós temos visto pelo menos mais os caminhões aí da Equatorial arrumando alguns postes aí. As pessoas que tiveram aqui nos pediram, por favor, paciência, e eu particularmente pensei comigo, paciência é o que nós menos temos. Então está pedindo paciência, nós não vamos dar paciência, não nos peça paciência, mas nós vamos acompanhar o que vai ser arrumado da Equatorial, senão nós vamos voltar no Ministério Público, vamos seguir reclamando. Então eram esses 3 pontos aí que eu queria destacar aí, colegas. Essa minha preocupação, e feliz pelo orçamento do município, graças ao trabalho do executivo hoje, trabalho sério, trabalho de busca de recursos fora, busca de recursos, de melhor aplicação dos recursos. Hoje superamos os 30 milhões de reais, orçamento não é dinheiro, todo mundo sabe, mas é um prognóstico de termos dinheiro, e isso é feito graças a um trabalho bem feito. Isso significa o quê? Que temos dinheiro suficiente para arrumar o nosso município, e se nós não arrumar como deve ser, não é por falta de dinheiro, é por incompetência. Eu acredito que todos juntos não seremos incompetentes. Então temos tudo para arrumar o município. Colega, encerrou, por favor, o seu microfone, desculpe. Vereadora Sônia, não vai fazer uso da palavra? Se ninguém mais vai se manifestar, então, eu vou dar por encerrada a presente sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2021, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana. Que nos acompanhem pelo Facebook da Câmara, Poder Legislativo do Chuí, e através do site também, www.câmarachuí.gov.br, para que as pessoas possam saber dos projetos que são tratados aqui na casa, os que são colocados em votação, que a comunidade tenha a transparência que merece. Obrigado a todos e uma boa noite.